Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo científico aqui no canal. E hoje a gente vai falar de um assunto também que tem gerado um pouco de dúvidas, ainda mais depois que o nosso Conselho Federal de Nutricionistas publicou a sua nova resolução, né, a resolução 656 aqui de 2020, falando sobre suplementos, e eles incluíram na classificação de suplementos os produtos apícolas, né, como mel, própolis, geleia real, pólen. E aí algumas pessoas não viam alguns desses produtos como uma suplementação, né? Então, eu tinha que trazer uma pessoa que não teria pessoa melhor para falar desse assunto, minha amiga Camila Velar. A Camila, ela é nutricionista, ela é mestre, doutora ou doutoranda? Doutoranda, Tá tô indo quase, já pro tá final, quase. graças a Deus. Professora, palestrante. Então, Camila, muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Ah, imagina, Márcio, eu que agradeço o convite, é sempre uma honra, né, tá aqui junto com esse mega nome da nutrição no Brasil. Quem sabe, quem conhece, sabe o quanto de conhecimento que esse homem tem, minha gente. E é um doce de pessoa, né? Acho que todo mundo adora. Um prazer enorme, Márcio. Obrigada pelo convite. Vamos lá, que eu puder contribuir, tamo junto. Então, obrigado de novo pelo aceite, né? Sempre prazer ter os amigos aqui, Baiana Arretada. Então, professora, eu chamo ela de professora, tá, gente? Senão eu vou sair um monte de professora e por que ele tá falando professora? Então, Camila, pensando em produtos apícolas, o que a gente pode, né, fazendo assim um geral sobre produtos apícolas, antes que a gente fale às vezes um pouquinho sobre cada um desses que a legislação incluiu na prescrição, mas qual a importância, né, de pensar nesses produtos, em que a gente pode se beneficiar com os seus usos? Bom, antes da gente falar sobre isso, eu queria já trazer um dado que eu acho que poucos nutricionistas sabem, e eu acho que é super importante porque é um tema relevante, é um tema que muitos pacientes questionam a gente no dia a dia do consultório. Então, existem muitos produtos apícolas, muitos. Então, a gente tem mel, pólen, própolis, geleia real, que são os mais comuns, mas a gente também tem opérculo, pão de abelha, apitoxina, cera, larva, ar da colmeia. Então, existem muitos outros produtos derivados desses animais que são utilizados, às vezes, dentro de uma medicina alternativa. Tem muito médico que trabalha com apiterapia, né, com apitoxina, e tem resultados bons. Então, eu já esclareço isso para vocês, de que existem muitos outros produtos apícolas, daí a importância da gente reconhecer esses insetos e saber da importância econômica, medicinal, nutricional deles também. E vamos focar hoje na prescrição do nutricionista. Então, os mais comuns a gente já sabe: mel, geleia real, própolis e o pólen, né? Então, de importância, eu sempre digo que antes da gente prescrever esses produtos, Márcio, é muito importante que os nutricionistas que estejam assistindo a gente agora busquem estudar antes de prescrever. Porque o que a gente vê muito? As pessoas muitas informações vão se popularizando, né? Própolis, toma isso quando tá resfriado e toma X gotas. Só que assim, a gente não tem hoje uma dose ideal, a gente não tem hoje um tempo ideal de prescrição e em determinadas patologias. Então, o que é que faz a gente acertar na nossa prescrição nutricional? Estudar. Saber como é que esses produtos são produzidos no meio ambiente por esses insetos, saber a importância econômica deles também e a importância de se olhar para o meio ambiente de uma forma geral para que a gente continue tendo esses produtos de uma forma sustentável, né, e ricos nutricionalmente. E a gente precisa, depois que a gente entende toda essa dinâmica e sabendo do nosso paciente, individualizando as condutas, a gente vai ter mais segurança para prescrever isso no dia a dia. Então, a importância desses produtos são fundamentais. E eu digo o seguinte, eu falo isso até conversando com alguns pacientes vegetarianos, veganos que eu tenho, eu falo assim, gente, hoje, infelizmente, a gente está com tanto problema ambiental, né? Essas políticas ambientais que a gente tem hoje, que acho que a melhor forma da gente proteger as abelhas e garantir que elas saiam dessa visão, né? Não é uma visão, é uma expectativa de que elas entrem em extinção nos próximos 30 anos. Então, para a gente sair dessa visão
negra que a gente está aí, acho que a melhor forma é a gente prescrever produtos apícolas de apicultores, de pequenos apicultores, que cuidam desses insetos, que respeitam esses insetos, e eu acho que é uma forma da gente inserir isso na economia e fazer com que esses insetos sejam protegidos, porque, infelizmente, a gente tem muitos relatos de morte de abelhas, bilhões, milhões de abelhas estão morrendo aí, a gente sabe vários, né? De forma bem geral, poluentes ambientais, agrotóxicos, né? Uma forma de plantio que não respeita o ecossistema. E, respondendo objetivamente a pergunta que você me fez, a importância dela do ponto de vista nutricional e medicinal é gigantesco. É gigantesco, e acho que a gente vai conversar sobre isso aqui daqui a pouquinho, né? Então vamos começar pela geleia real. Eu acho que a gente Vamos. pode explicar, né, para o pessoal que aqui a gente tem, né, públicos diferentes, o que é a geleia real e onde que ela pode ser aplicada, em que situações clínicas. Bom, a geleia real é sempre a gente entender, as abelhas são insetos sociais. As abelhas, as formigas, os cupins, são todos insetos sociais. Traduzindo, são divididos em castas, né? E as abelhas, a gente tem castas, sociedades mesmo. Então, a gente tem a abelha real, a rainha, né? A abelha real é ótimo, mas a gente às vezes fala abelha real mesmo, mas é a abelha rainha, as operárias e o zangão. Eu sempre brinco e falo que é uma sociedade matriarcal, independente, autônoma e feminista. Por quê? Porque elas têm total independência e elas gerenciam todo o processo. Então, por exemplo, a abelha rainha ela é a única responsável pela reprodução da colmeia. Então, é ela que se reproduz, ou seja, ela produz mais de 100, 200 mil ovos por dia ali, né? Ovos, ela está ali o tempo todo reproduzindo. As abelhas operárias, elas não têm a função de reprodução, elas são estéreis. Elas são as responsáveis por cuidar de todas as larvas, de cuidar da alimentação, da proteção da colmeia, e o zangão, coitado, né? Eles não servem quase para nada. Então, eles só servem para doar o material genético ali, porque eles normalmente morrem logo após doar esse material genético para a abelha rainha. E ela guarda ela sai com ele num voo nupcial, copula, ele morre em seguida, ela guarda esses espermatozoides na bolsinha espermática e quando ela quer fêmea, ela abre essa bolsinha espermática e o óvulo dela fecunda com esse espermatozoide, portanto você tem uma fêmea 2N. Quando ela quer só macho, ela deixa essa bolsinha fechada e o óvulo dela se desenvolve sozinho. Ou seja, o zangão é metade do material genético da fêmea, né? Então, olha que coisa, elas se reproduzem por partenogênese, ela escolhe o sexo que ela vai querer ali. Só que a gente tem uma diferença genética entre a fêmea e o macho, mas entre as fêmeas, o que mais difere a abelha rainha das operárias, né? Porque elas têm um tamanho diferente, uma alteração, uma morfologia diferente, o alimento. E esse alimento é as larvas que vão virar abelhas rainhas, elas se alimentam basicamente de geleia real, que é um grande composto, onde a gente estuda isso na nutrição por conta da presença da royolactina, que é um composto associado à longevidade. Por que, Camila? A abelha rainha, engraçado que quando a gente compara para a nossa espécie, quem mais tem filhos, né, envelhece mais, pela preocupação e uma série de coisas. Mas olha que interessante, nessa espécie, a abelha rainha, apesar de só se reproduzir, ela é quem mais vive na colmeia. Ela vive cerca de 6 a 8 anos. Tem isso descrito em literatura. E as abelhas operárias vivem cerca de 30 a 40 dias. Né? Então, olha que diferença. Então, um dos estudos que a gente já tem, que a gente já sabe, é que o alimento pode ser um ponto que define essa diferença, né? Além de outras questões. Mas essa geleia real, ela está associada à longevidade, a trabalhos experimentais que apontam para aumento da atividade de telomerase, né? E que isso na nossa espécie seria interessante, porque realmente tem trabalho, por exemplo, com doença autoimune, em pacientes com lúpus, em crianças com lúpus, que usaram 2 graminhas de geleia real fresca, eles tiveram aumento de uma série de populações de células, então aumentaram linfócitos Treg e FOXP3, que são linfócitos que gerenciam o problema lá da autoimunidade, em situações de imunossupressão, então os pacientes que tinham redução de algumas contagens de linfócitos, a gente teve aumento de linfócitos CD4, CD8, melhora de resposta imunológica. Então, de uma forma geral, é um alimento, sim, imunomodulador,
tá? Só que eu sempre digo o seguinte, esses produtos apícolas a gente tem que ter muito cuidado. Por que ter muito cuidado? Não é que eles têm riscos à saúde, não é isso. Mas é que a gente acaba usando indiscriminadamente. A gente não pontua o nosso objetivo de prescrição e por quanto tempo que a gente vai colocar isso em prática. Então, tem gente que fala assim, se bem não fizer, mal não vai fazer. Só que, gente, modulação imunológica assim, demora um tempinho e você precisa de fases para que esse estímulo continue. Então, se você der sempre aquela mesma coisa ali o tempo inteiro, vai chegar uma hora que você adapta isso e você vai deixar de ter aquela resposta contínua. Afinal, não é um medicamento, é uma modulação imunológica que a gente faz. E isso tem um limite. Então, é excelente para usar em distúrbios imunológicos, em situações de redução da contagem de células imunológicas, situações de gripes, resfriados, situações de infecção bacteriana, dependendo da gravidade, claro, né? Mas a gente fala de prevenção de infecção fúngica, bacteriana, viral, porque melhora, de fato, essa diferenciação de células de defesa. É um composto rico, e é um grande anti-inflamatório também, né? Sim, e tem muitos nutrientes, né? Na hora que você pega a quantidade de vitaminas, minerais presentes ali, é muito rico. Até porque se você pensar que é para a abelha rainha crescer, se viver por mais tempo, tem que ter a nutrição toda ali. Então, é um composto muito rico nutricionalmente, né? Agora, Camila... E esses compostos, Márcio, está associado a essa diferenciação celular. Então, quando você vai ver, às vezes, Camila, mas não é uma fonte grande de vitaminas e minerais, mas ela tem um leque grande de vitaminas e minerais, e que a ideia é exatamente isso, em pequenas quantidades, junto com aqueles compostos bioativos ali, e a roilactina, isso faz uma sinergia que tem um efeito a nível de modulação imunológica na gente muito grande. Outra dúvida que logo que a legislação saiu, né, como eu dou aula de suplementação, o pessoal vem com as perguntas, aí teve uma aluna que falou assim, Márcio, falou ali mel é um alimento, eu nunca tinha pensado no mel como um suplemento. Aí eu falei com ela, mas você já viu aqueles, por exemplo, sprays de mel com própolis, né? Então ele é também usado na suplementação, por isso que estava ali na legislação. Se a gente pensa no mel aí, a ideia dele também é nessa mesma linha de ir para a imunomodulação? O mel, a gente tem vários tipos de mel. Vários. Importante a gente saber que hoje a gente discute muito as abelhas com ferrão, mas a gente tem discutido muito as abelhas, os meliponídeos, né, que são abelhas sem ferrão, que tem uma produção que é um pouco diferente das abelhas com ferrão. Então, tem um outro erro também muito grande nessa parte de produto apícola, que as pessoas falam que um produto apícola é melhor do que o outro, ou seja, tem um mel que é melhor do que o outro, tem uma própolis que é melhor do que a outra, isso não existe. Por quê? Porque cada mel tem a sua potencialidade. Então, se você pegar um aminograma de um mel, né, vai ter mais, sei lá, uma quantidade maior de um aminoácido que em outro, em determinado tipo de mel, em outra região, você vai ver um outro tipo de composição de composto bioativo, e isso não faz dele um alimento melhor ou pior. Talvez, na prática clínica, seja interessante você usar determinado mel, porque tem mais ou menos de um composto que você tem interesse, né, em prescrever para o seu paciente, mas são suplementos, né, que eu falo, são alimentos que eu penso logo nas abelhas, mas são grandes estratégias nutricionais que a gente tem. O mel, a gente fala muito, tem muita gente que tem medo de trabalhar com mel. Porque eu não posso usar mel porque açúcar é fonte de frutose e não pode. Gente, em minha opinião, eu uso mel na minha prática clínica, né, por esse leque de compostos variados que ele tem. No próprio mel existem a confecção de algumas enzimas que as abelhas produzem, né? Elas regurgitam isso quando elas estão produzindo mel. E que ajuda também, né? Claro que não é uma grande quantidade de enzima, mas o alimento ele é muito completo. É diferente de não dá para você pegar um mel e comparar com açúcar, uma sacarose ali, um açúcar de mesa, não dá, é diferente. Apesar de serem alimentos ricos em carboidratos, talvez seja a mesma quantidade ali de carboidrato simples, mas o efeito quando você consome esse mel, ele é diferente. E tem uma outra coisa, mas é excesso, você vai adoçar as coisas para os pacientes. Se você fizer uma dieta equilibrada,
né? Respeitando a carga e índice glicêmico dos alimentos. Daquela refeição que você está prescrevendo, talvez adicionar mel nessa refeição equilibrada não vai fazer com que você desequilibre esse paciente do ponto de vista metabólico, de resposta metabólica ali. Então, claro que você não vai usar o mel o dia inteiro, tudo você vai adoçar com mel, como as pessoas acabam adquirindo esse hábito também. Então, mel é melhor que açúcar, vou botar mel em tudo. A ideia não é essa, mas que você pode inserir isso no plano alimentar, né, num cardápio e variar isso com outros compostos, com certeza é sinônimo de saúde na minha concepção. Sim, eu falo que é ter o cuidado, né, com a quantidade. O mel é um alimento interessante, mas as pessoas acham, né, ainda mais agora, por exemplo, esse momento, a gente está no meio de uma pandemia, então as pessoas acham que aí tem que tacar mel em tudo, aí fica comendo o dia todo, e não é assim. Para isso existem os profissionais que podem te ajudar a inserir aquele alimento dentro de uma prescrição correta. Isso vale muito também se a gente pensa nesse momento que a gente está passando para o própolis, né? Quando a gente pensa no própolis, o que a gente vê hoje em dia na internet das pessoas mandando todo mundo consumir própolis durante esse período por causa do sistema imunológico, mas eu sempre lembro muito de você falando muito isso, que tem que ter cuidado, porque não é assim, não é quanto mais, tem um tempo certo, não pode ser por muito tempo, não é uso contínuo. Fala um pouquinho pra gente do própolis, Camila. Então, a própolis, gente, é uma resina, é uma mistura de várias substâncias. Então, é uma substância resinosa, onde você não tem uma composição fixa. Toda própolis é assim, dessa forma. Não, você tem uma variabilidade gigantesca. A gente tem própolis verde, marrom, amarela, vermelha, preta, azul, né? A gente tem vários tipos de própolis na natureza e a gente tem a geoprópolis, que é um tipo de própolis produzida pelos meliponídeos, pelas abelhas sem ferrão, que eu costumo dizer que assim a própolis produzida por esses insetos, esses meliponídeos, essas abelhas nativas sem ferrão, né, são um veneno para infecção bacteriana e infecção fúngica. É gigantesco o potencial terapêutico dessas própolis, né? E a geoprópolis. E é tão forte. Uma vez eu comprei uma geoprópolis em Curitiba, eu fui dar uma aula lá, consegui uma própolis no apiário concentrada a 70%. Nossa senhora, é pior do que cachaça. Desce rasgando com tudo. Mas o efeito dessa própolis, minha nossa senhora, é gigantesco. Então, o que eu costumo dizer? Própolis é algo, produto apícola é algo para você usar de forma terapêutica e não profilática. Então, tem gente que usa, e tem gente que até usa de forma profilática, mas eu, pensando em imunomodulação e até na atuação da prática, é muito mais legal você ter uma, vamos dizer assim, uma carta na manga para você utilizar quando necessário. Então, tem gente que fala assim, mas eu tomo própolis a minha vida inteira. Pode até tomar, pode não ter nenhuma toxicidade, pode ser algo tranquilo, principalmente se for em baixa quantidade, até pode. Mas, gente, é interessante que a gente use esses produtos apícolas de forma terapêutica. Então, assim, eu tô próximo de uma... Eu tô tendo uma virose com frequência, né? Meu intestino não tá tão legal. Vou fazer um uso aqui por um tempo, 3, 4 meses, de repente. Depois eu dou uma segurada, né? Em outro momento, lá tá próximo do inverno, eu sei que eu fico com a rinite mais atacada, com a alergia mais atacada, eu vou fazer uso de novo. Então, eu acho que dá pra gente usar frequente, mas de forma cíclica, né? Ou seja, com períodos de uso e períodos de suspensão. Eu acho que do ponto de vista imunológico é mais interessante. Até porque tem gente até que fala o seguinte, mas que dose a gente utiliza, né? Então, se de repente o paciente quer fazer sei lá, está com desbiose intestinal importante, uma alteração da permeabilidade das bactérias ali do intestino, própolis é um grande antibiótico natural. Então, eu tenho larga experiência de trabalhar com esse produto e melhorar muito a desbiose em alguns pacientes. Por quê? Por conta desse efeito antibacteriano. Agora, imagina se a gente for ficar tomando todos os dias, todo, né? Qual o impacto disso lá na microbiota? Será que também, de forma, né, frequente, teria a mesma coisa? A gente não tem essa resposta. Então, a gente por não tem questão de estudos segurança, mostrando esse consumo a longo prazo, as repercussões disso, né?
Exato. Então, assim, lembrando que é resina, gente. Lembrando que são substâncias resinosas. Então, a gente pode ter metabolismo de passagem hepático aí, de repente, num paciente que é polimedicamentado, então, assim, toma muitos medicamentos, né? Talvez a gente não consiga ter uma segurança tão grande. Então, sei lá, uns pacientes que tomam paracetamol com frequência, outras drogas hepatotóxicas, aí você soma isso ao uso crônico em grande quantidade de própolis, por exemplo, eu não tenho tanta segurança, né? Por quê? Porque a gente não sabe do que está acontecendo ali naquela metabolização. Então, por questão de segurança, você pode utilizar, mas é interessante que isso aconteça de forma cíclica, salteada, que tenha períodos de descanso, né? A minha concepção. Própolis é um suplemento muito rico. Né? Uhum. Você tem camferol, quercetina, nariginina, você tem uma série de compostos Uma ação fenólicos, de anti-inflamatória flavonoides muito ali. importante, né? Oi? Uma ação anti-inflamatória muito importante. Gigantesca, Márcio. Olha, a própolis verde, que as pessoas tanto falam, né? É muito rica em artepilin C, que é um Uhum. grande composto anti-inflamatório, por isso que se popularizou tanto. Mas, gente, ouçam bem, não existe própolis melhor ou pior, Uhum. tá? O que a gente vê muito é que, por exemplo, a gelprópolis, ela tem um efeito a nível experimental de antibacteriano e antifúngico superior. Então, os estudos que compararam o efeito ali nas bactérias e nos fungos foram maior, né? Do que a própolis convencional. E em alguns tipos de própolis, você pode ter mais quercetina, menos quercetina, no outro mais camferol, menos camferol. E daí você tem essa oscilação, a depender de onde essa própolis está sendo produzida, de que planta foi que essas abelhas coletaram, né? Como é que estava essa colmeia, porque a própolis é utilizada. Aí você fala assim, ô Camila, por que você está dizendo que ela é antibacteriana antifúngica? Olha lá no reino animal, olha lá nos insetos. Então, a própolis é utilizada para a defesa da colmeia. Uhum. Elas impermeabilizam a colmeia com própolis para manter a temperatura da colmeia e também para evitar a entrada de alguns invasores. E quando há entrada de invasores, elas mumificam, elas matam esses invasores e mumificam com própolis para que eles não tragam micro-organismos para dentro da colmeia. Uhum. Então, até as abelhas já usam a própolis no intuito de fazer uma proteção antibacteriana, antifúngica e Uhum. tudo mais. Então, dá para usar? Dá. Mas cuidado com os exageros. É o que eu sempre falo, né, Márcio? Tudo em excesso é Fazem. ruim, É. até os alimentos que fazem bem à saúde. Sim, verdade, isso mesmo. E própolis, só lembrando, né, que eu acho que ainda tem gente que tem dúvida, própolis é um produto apícola, não é fitoterápico, que o pessoal tinha mania de perguntar, né? Ai, própolis é fitoterápico? Não, é um produto apícola, vem das abelhas. E só pra gente falar, Camila, rapidinho aqui, um pouquinho sobre o pólen. Se a gente pensar um pouquinho no pólen. Então, pólen, a gente fala que é o alimento proteico, né? A fonte proteica das abelhas. Então, esses produtos, dentre esses produtos, o pólen é o que tem maior concentração de proteínas. Então, você tem muitos aminoácidos essenciais no pólen, né? Você tem muitos aminoácidos ali, tanto essenciais quanto não essenciais. Então, é uma fonte proteica maravilhosa. Mas só uma coisa importante, Márcio, que eu acho interessante. Tem que trabalhar com esses alimentos com muita cautela. Primeira dica que eu dou é estudar. Saber como é que as abelhas usam, como é que são produzidos, como é que são extraídos, né, para a gente ter segurança na prescrição. Tem muito meleiro por aí. Meleiro é Uhum. aquela galera que vai lá, rouba, mata o enxame, rouba os E produtos vende. apícolas e sai. Não dá para ficar prescrevendo isso, pedindo para paciente comprar mel em qualquer canto. Então, ou vai num apiário confiável, onde as abelhas são respeitadas, são cuidadas, usam técnicas sustentáveis, tá? Ou a gente tem que ter certeza disso, até por questão de segurança do mel. Muita gente pergunta essa questão de presença de clostrídio em mel e etc. Então, quando você procura um apiário seguro, a gente tem um risco bem menor e até um respeito a esses insetos. Então, assim, o pólen, a própolis, mel, gelé real, são produtos que algumas pessoas que têm quadros atópicos importantes ou alérgicos muito graves, por exemplo, quem tem alergia à banana, kiwi, mas não é aquela alergia, coça um pouquinho, é aquela alergia que às vezes fecha a glote, tem gente que tem umas coisas assim, alergia à flor muito grande, né, uma alergia grave, é muito importante
vai ser necessária uma atenção redobrada. Por quê? Esses produtos, lembrem-se que esses produtos são coletados e tem contaminação por néctar, tem contaminação por pólen de plantas. Então, alguns pacientes podem ter reação, né, imunológica, ou seja, exacerbação de alguma alergia que já tem e faz reação cruzada com esse alimento. É comum, Camila, acontecer? Não. Mas pode acontecer? Pode. Mas é importante a gente entender que antes da gente prescrever, a gente precisa entender a composição, saber como é que é formado, como é que é produzido, e saber se realmente naquele paciente pode ter algum tipo de risco por alguma patologia prévia, como essa que eu dei o exemplo aqui agora, uma atopia muito grave, uma alergia muito grave, mas o pólen em si, alguns pacientes fazem uma reaçãozinha maior de reação cruzada, mas é uma excelente fonte proteica também, né? Claro que você não vai fazer da dieta de um paciente, né? A proteína vai ser do pólen das abelhas. Mas você pode acrescentar isso no café da manhã, num lanche, de repente. Pode ser mais uma estratégia imunomoduladora. Mas vai fazer isso todos os dias? Também não, né? Vai ser uma das estratégias, você vai utilizar numa semana, talvez. E aí a gente vai variando a oferta de composto bioativo e até de epítopos para esse sistema imunológico. A gente já discute muito que quando você fica dando sempre aquelas mesmas exposições ali, a chance de você ter uma reatividade é grande. Então, quando você varia muito isso, você apresenta coisas, você fortalece, você apresenta coisas diferentes e você fortalece seu sistema imune. Viu? Ó, dá vontade de segurar a Camila aqui o dia inteiro, né? Eu falo, tá vendo? Isso que eu falo quando os professores saem para jantar, a gente fica conversando, olha o tanto que ela sabe, o tanto que ela fala bem sobre esses aspectos. Camila, eu queria agradecer sua participação aqui. Tenho certeza que já deu várias ideias, várias dicas importantíssimas aqui para o pessoal, mas eu acho que é igual a Camila sempre falou, tem que estudar, né? Eu trouxe a Camila para falar desse tema. A legislação foi publicada agora em 2020, mas quando a gente lançou meu livro, né, Camila? Quem não conhece, ó, o livro Nutrientes Aplicados à Prática Clínica, a Camila participou e ela escreveu junto lá com a Silver, com o Daniel Gurgel, o capítulo de sistema imunológico, e ela já falava lá sobre esses 4, né? Sobre o pólen, sobre a geleia real. Então tem isso lá no livro, mas o importante mesmo é estudar. Camila sempre está fazendo cursos nessa área de imunologia, então acho que vale a pena. Como que o pessoal se informa, Camila, quando tem cursos? Então, pode ficar atento lá aos linkzinhos do meu Instagram, pode entrar lá no meu Instagram, que a gente sempre está divulgando. Nutricionista Camila Velar. Só entrar lá que vocês já vão ter acesso. E fora que além de cursos, é conteúdo direto. Essa é uma digital influencer, tá? Então essa aí sabe, produtora de conteúdos para nutricionistas. Então, Camila, ai, Márcio, muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Foi um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? Imagina, meu querido, uma honra, prazer todo meu. Beijo grande. E pessoal, ó, se você está assistindo pelo YouTube, lembra de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para as notificações. Se você está vendo pelo Instagram, lembra de compartilhar nas suas redes sociais, marca aqui nos comentários quem não pode deixar de assistir e a gente se vê aí num próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, Camila. Tchau, meu bem. Um beijo.